fosse um hotel. Aí elas ficam numa vitrine, no meio da rua, na avenida. O pessoal vai passando, as moças ficam lá na vitrine, cada um com seu quartinho, entende? E tem segurança. No quarto tem um alarme de segurança, Paulo. E é incrível. Se ela apertou ali o alarme de segurança, em 1 minuto, 60 segundos, a polícia já está lá. Para garantir a integridade física. Porque às vezes tem algumas pessoas que querem passar do limite. Né? Então, veja... Você estava falando a respeito um caso, né, clínica? Isso, pois é. Então, voltando ao caso. Resumindo, passou os 2 anos, não resolveu a situação. Aí a esposa dele chegou para ele e falou assim, olha, por te respeitar, nós vamos parar por aqui. Eu vou seguir meu caminho, você vai seguir o seu, porque senão eu vou te trair, não aguento mais, eu estou subindo pelas paredes. E aquilo foi muito forte para ele, foi muito intenso, claro, né? Ele não esperava por aquilo. Mas ele fez um monte de coisa, mas não procurou um tratamento psicoterapêutico. Resistência. Isso para o analista, quem está assistindo, ó, isso também não tem julgamento, tá? Porque todos nós temos resistência. Eu também tenho as minhas resistências. Entende? Todos nós humanos, nós somos humanos, gente. O problema, às vezes, é que a gente é humano e quer ser Deus. Nós não somos Deus. Ou então a gente cai naquele erro de querer se comparar com Jesus. Gente, isso é ignorância. Não tem como se comparar com o bom mestre, entende? Ele está em outro nível, nós somos humanos. E errar faz parte do processo. Na psicoterapia, na análise, você vai aprender isso, vai aprender a se relacionar com você, com o seu corpo. Então, se perdoar, ser flexível com você, também faz parte do processo de sexualização. Então, veja. Aí ele chegou lá e falou, olha, é o seguinte, está acontecendo isso, mas aí demorou umas 3 sessões ainda para ele abrir o jogo. Ele ficou rodeando, até que chegou nesse ponto. Aí eu falei para ele, ó, eu falei, tem jeito? Ele falou, tem jeito? Eu falei, tem jeito. Mas como eu não sou psicanalista só freudiano, eu sou psicanalista haitiano também, eu fiz um mestrado em psicanálise haitiana, que trabalha com terapia corporal, e sou pós-graduado em hipnose clínica, né? Então eu falei para ele, ó, é o seguinte, nós temos 2 caminhos aqui. Ó, o primeiro, a gente começa com a análise psicanalítica. Por isso que é importante trabalhar a psicanálise integrativa, né? E tem a terapia corporal haitiana e nós temos também a hipnose. E aí você escolhe. Aí ele optou pela hipnose. Eu falei assim, mas nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que você vá no urologista, procure um médico, faça um exame e quando estiver pronto você retoma. Não precisa, não. Você já foi? Eu fui, um ano e pouco, não deu nada. Não, mas agora é outro momento, porque agora aqui é diferente. Resumindo, ele foi. Por quê? Porque eu queria saber se o problema era fisiológico. E se fosse fisiológico, em que pé estava aquilo? Porque o terapeuta também tem que ter essa responsabilidade, né? A gente não pode se apressar. E aí ele foi, na outra semana trouxe o exame e aí não deu nada, estava tudo normal. Eu falei, então, é psicológico, vamos lá. Aí ele falou assim, quanto tempo? Eu falei, olha, o tratamento com a hipnose é um tratamento rápido. Entre 4 a 7 sessões, no máximo. Não pode passar de 7 sessões. É rápido. A psicanálise já é mais longa, né? Porque a psicanálise vai tirando. Enquanto você quiser se conhecer, enquanto você quiser lidar, você vai lidando. A psicanálise é para a vida toda, né? Resumindo a história, a gente começou o trabalho. E aí foi um paciente com muita resistência porque começou a surgir questões morais. Muito embora ele não fosse da igreja católica, não fosse de uma igreja evangélica, não tivesse nenhum vínculo religioso, mas começou a aparecer questões morais, onde ele disse, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Aí eu falei para ele assim, ó, vai chegar um momento na hora da hipnose que eu vou tocar em você, quando eu estava no momento pedagógico, explicando para ele, eu vou tocar em você e você vai começar a se excitar. Você vai começar a sentir tesão. Ah, não, outro homem me tocando, né, e tal, já, entende? Quer dizer, eu falei, mas qual é o problema de um outro homem te tocar? Entende? Não, né, e tal. Veja, é uma questão, ele já entrou no campo do julgamento. E nesse momento você faz a intervenção e fala para o paciente, não, eu respeito seu ponto de vista, mas você está desviando a atenção do seu tratamento com esse escudo de resistência para uma questão moral.
Você está entrando no julgamento e o objetivo não é esse. Então, o que é mais importante para você? Se curar ou ficar apegado a essa crença limitante que está limitando? Você que sabe. Eu estou aqui para lhe auxiliar, mas eu não posso lhe forçar, jamais. Então, se você quiser, a gente vai. Agora, se você não quiser, a gente não vai. Aí eu preciso pensar. Foi, pensou, depois de 10 dias retornou, falou, vamos lá. Mas mesmo assim flutuava questões morais. Resumindo, a gente fez o trabalho de 3 sessões, porque nas primeiras ainda estava um pouco com resistência, e na 4ª sessão, aí eu falei para ele assim, agora você está pronto para transar. Porque o legal da hipnose também, e da terapia haitiana, é porque tem questões práticas, né? E no mundo moderno, né, Paulo, nós estamos numa era fast food. As pessoas não querem ficar mais muito tempo fazendo terapia, só falado, então eles querem algo prático. E aí eu falei para ele assim, agora é o seguinte, agora você vai arranjar uma namorada, hoje à noite você vai transar com ela. Não, mas eu não posso, tal, eu sou casado. Eu falei, mas você tá morando com seu esposo? Não, a gente tá separado. E aí? Não, mas a igreja diz... Não, peraí, vamos fazer o seguinte. Você acredita que Jesus perdoa os pecados? Acredito. Então você vai lá, você vai transar, depois você peça para ele perdão pelos pecados e agradeça por ele estar lhe ajudando, porque eu estou fazendo um trabalho com você, psicofísico e espiritual, onde nós estamos fazendo o tratamento. Mas você acredita em quem? Jesus, Shiva? Jesus, né? Ele que vai te curar. O tratamento é com a gente. Você disse que há 2 anos que não consegue levantar. E aí? Não, porque não sei o que, aí já ficou numa questão. Disse que não tinha nenhuma menina, que não podia, tal, não sei o que, tal. E eu falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte, vamos contratar uma acompanhante. A gente contrata uma acompanhante e aí você transa com ela e depois a gente vê o resultado. Porque você disse que não levanta. Mas aqui na hipnose, quando a gente fez, você ficou com um pênis ereto, vibrante. Então, se funcionou aqui na hipnose, sinal que você está preparado. Resumindo a brincadeira, ele conseguiu uma moça e transou com ela. E aí, quando ele retornou, eu perguntei para ele assim, e aí, como é que foi a situação? Como você se avalia, o desempenho? Quando você chegou, porque na triagem a gente pergunta de quanto a pessoa dá, tá, né? Eu perguntei para ele de 1 a 10, quanto está funcionando? Ele colocou 1. Eu estava muito baixo. Mas na 4ª sessão, quando eu perguntei de 1 a 10, qual foi o seu desempenho? Ele disse 80. Opa, né? Para quem estava 2 anos, em 4 semanas já subiu para 80, então tá muito bem. Aí, ok, mas aí disse que estava com a consciência pesada, né? Porque ele tinha transado com uma mulher que não era esposa dele, aquela coisa toda. Ok, tudo bem. Vamos tirar esse lixo, esse fardo emocional e vamos trabalhar isso, né? Então veja que às vezes a resistência é muito grande. Mas resumindo, aí na 5ª sessão a gente deu uma calibrada, aí eu falei assim, agora você vai, vamos aumentar esse nível para 100%. Aí na próxima sessão eu falei assim, agora eu quero ver como é que é esse desempenho. Aí ele falou, mas aí eu não consigo, você vai me assistir. Então, não, eu sou terapeuta tântrico, então não tem esse negócio de, entende? Não, aí eu não vou conseguir e tal. Na próxima semana, quando ele chegou, eu surpreendi ele, que já tinha uma moça esperando ele. Aí, a moça estava lá já. Um pouquinho, pessoal, pesquisa aí o que é um terapeuta tântrico, viu? Pesquisa aí pra vocês, de repente, um terapeuta tântrico, o que é? Bom, tinha uma moça esperando ele já. A moça já estava esperando ele. E aí, ok, porque eu queria ver como é que ele estava no desempenho, né? Porque no trabalho desse psicoterapêutico, com hipnoterapia ou com um trabalho haitiano, assim, você não vai só orientar o sujeito ali na clínica naquele momento e vai. Não, você vai dando todos os passos para ele, né? Porque primeiro ele tem que se conhecer, como que ele funciona, tal. E aí na hora eu pedi para ele deitar na maca, ele deitou na maca, aí eu já tinha conversado com a moça começou a fazer os preliminares com ele e tal. Aí ele se levantou e não conseguiu. Não consigo, não dá. E eu, senta aí. Aí fizemos um exercício de hipnose, aí ele entrou em transe, quando ele estava em transe, eu falei, agora tá liberado.
Então, o que aconteceu? Quando a pessoa entra em transe, o inconsciente, que está com o mecanismo de defesa ativado por conta da insegurança, ele entra em estado de repouso. E aí o superego começa a lidar com os fatores externos, ele ganha confiança. E aí, resumindo, ele transou com a moça lá na minha frente, numa boa, desempenho 100%, e eu tive que intervir para eles pararem, porque já tinha um paciente lá esperando, né, por conta do outro horário. Aí eu falei, gente, vamos acabar, né, porque já tem gente aí e tal. E resumindo, foi muito bem. Na 7ª sessão, que foi uma sessão de encerramento, ele já tinha conseguido uma namorada. Quer dizer, aquele ensaio que a gente fez prático ali serviu para quebrar, para romper com aquele resquício moral que tanto atormentava ele. Então, assim, até hoje, toda semana, ele, quando não me liga, ele me manda uma mensagem me agradecendo que, segundo ele, eu salvei a vida dele. Então, ele já constituiu uma nova família. Então, veja o quão é poderoso um tratamento psicoterapêutico. O que você acha que levou a ele ter esse desempenho, essa superação sexual? Bom, primeiro ele queria muito isso, né, bom? Mas veja que, como eu falei no início, ele estava muito receoso, né? Porque na cabeça dele, primeiro, o que ele estava fazendo ali era pecado. Veja, muitas pessoas ainda têm essa concepção, duas concepções. Primeiro, quem vai ao terapeuta é doido, que é uma ignorância. Doido não faz terapia. Quem faz terapia são pessoas inteligentes, pessoas que querem ser melhor do que elas já são. Na Europa é muito comum, gente. Olha, já estive na Europa, eu fiquei 3 meses na Índia, vários lugares eu andei, Paulo. Então, assim, na Europa a psicanálise é muito comum. A maioria das pessoas fazem análise. Entende? Os empresários. Empresários, coaches, cantores, artistas. A maioria dos artistas fazem análise. Entende? Os CEOs das grandes empresas, multimilionários, só que eles não ficam falando por aí, mas eles falam, por quê? Porque eles querem ter insights, eles querem ser melhor do que eles são. Não é só melhor no sentido profissional. Eles querem ter bem-estar físico, psíquico, emocional e também ter um bom desempenho sexual. E a gente vê que, em especial, não é só no Brasil, no mundo todo, em especial, a maioria dos homens, a partir dos 40, estão sofrendo com impotência sexual. Isso é muito grave. E muitas mulheres que eu atendo no consultório nunca nem sentiram um orgasmo. Por exemplo, eu trabalho com terapia tântrica, Paulo, e a terapia tântrica é R$350. A sessão. A sessão que eu cobro. Eu já recebi várias mulheres, desde mulheres mais jovens até senhoras de 65 anos, que nunca tinham experimentado um prazer e falavam na minha cara assim, olha, eu vim aqui só para experimentar porque a minha amiga diz, eu não acredito. Vou logo lhe dizer. Eu falei, não tem problema você não acreditar. É um direito seu. Agora, se você falar, eu não acredito, mas eu estou disposta a passar pelo processo, eu estou disposta a experimentar isso para ver se isso é real, quando termina, Paulo, o processo, a pessoa fica gozando 5 dias. É um orgasmo de 5 dias, porque não é só um orgasmo genital. A gente aprendeu na nossa cultura que o orgasmo é genital, mas não é. Porque esse trabalho tântrico é um trabalho energético, emocional e energético. Então a energia fica vibrando em todo o sistema celular do sujeito. Então ele fica com aquele estado de prazer, vislumbrando 5 dias, 7 dias. Era uma coisa que a pessoa fala assim, eu nunca imaginei que isso era possível, nem sabia que isso existia. Então veja, mas esse processo é um processo de destravamento. Então no caso desse rapaz, ele queria muito isso, porque para ele falou assim para mim, olha, eu não me sinto mais homem. Isso está me afetando no meu trabalho. Ele é funcionário público. O chefe dele já não estava mais aguentando segurar a barra para ele, porque ele ia justificar como ele estava quase perdendo o trabalho. A autoestima dele foi tão afetada de um jeito que ele não conseguia mais trabalhar. E aí eu perguntei para ele, eu falei, olha, você prefere ficar com as suas crenças limitantes, te travando, ou quer se permitir olhar para os lados? Porque você agora está igual aquele cavalo, ó. Uma coisa aqui, ó. É igual muitos cristãos fanáticos, só olha para cá, ó. Mas quando você se permite olhar para os lados e ver que existem novas possibilidades, então a coisa flui. Então veja,
Claro que o terapeuta ele não vai forçar nada, ele vai ajudar o sujeito a primeiro olhar para si mesmo, a se compreender, perceber quais são os fatores que estão levando ele a isso, para ele se desconstruir dessas crenças limitantes, mas a força de vontade, ela só acontece na prática. Por quê? Porque tem pessoas que falam assim, eu quero me transformar, eu quero me curar, mas na prática isso não acontece. Às vezes ele marca uma sessão, ele não vai. Às vezes, e a maioria dos pacientes, que às vezes não consegue concluir o tratamento, porque tem uma questão energética também. Então, veja, ele começa a fazer os trabalhos e ele melhora um pouquinho, ele acha que já está bem e não quer concluir o tratamento. Então, veja, a questão energética é o seguinte, você precisa estar presente no local. Então, quando você melhora um pouquinho, e aí você não está mais, você não assumiu mais o compromisso, ou não quer dar continuidade naquele compromisso, porque o compromisso, a aliança terapêutica, a aliança terapêutica não significa que você fica vinculada ao analista. A aliança terapêutica é o contrário. Para que ocorra a aliança terapêutica, claro que tem que ter uma confiança, mas você tem que assumir um compromisso primeiro com o tratamento. Aí depois a aliança terapêutica com o seu analista. Mas muitas pessoas se vinculam com o analista e falam assim, meu analista é muito legal. Mas o analista não é para ser legal, você não está ali para fazer amizade, você está ali para se tratar. Mas se o sujeito assume um compromisso com ele, aos poucos o analista vai ajudando ele a romper essas crenças limitantes. Porque muitas pessoas têm a ideia do julgamento. O analista vai ficar me analisando, ele fica me olhando assim bem sério, está enxergando a minha alma. O analista, a análise é um processo em conjunto. A análise está acontecendo ali com os dois. O sujeito que fala, ele se ouve e começa a ter uma nova interpretação daquilo que ele está falando. Então, ele se autoanalisa e o analista está ali para ajudá-lo nesse processo, né? Então, não é o analista está analisando o sujeito, ele está ajudando o sujeito a se autoanalisar. Então, é uma parceria. Então, se ele não estiver focado, ele vai ter dificuldades. Aí você fala assim, tá, mas isso você falou no início que é a questão da resistência. Todos nós temos resistências, mas caberá sempre a mim e a você que está nos assistindo a tomar uma decisão e pensar assim, eu quero continuar assim, me sabotando, não saindo do canto. Eu quero continuar enterrando os meus sonhos, que eu tenho muitas desde a infância. Eu não consigo avançar. Eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. Eu tenho tanta vontade de fazer isso e fazer aquilo. Mas eu não sei, eu não consigo. Tá, você quer continuar assim, travado? Ou você quer ser melhor do que isso? Porque você sabe que você é melhor do que isso. Você sabe que você tem um potencial. E o maior erro de muitas pessoas é pensar assim, eu tenho um potencial enorme. Mas não adianta nada só ter potencial. Eu tenho um talento enorme. Mas não adianta nada ter potencial e talento se você não se destravar energeticamente e emocionalmente. E o grande travador emocional é o medo. Jesus falou isso lá nas parábolas do talento. Jesus falou nas parábolas dos talentos lá, que ele entregou 1 talento para o fulano, 2 talentos para o ciclano e 5 talentos para o outro. E quando chegou, os outros multiplicaram, todos multiplicaram, aquele que tinha 1 falou, e aí, o que tu fez com o dinheiro que eu te dei, com o talento? Eu tive medo e enterrei. Olha só a chave terapêutica que Jesus está dando. Eu tive medo. Então a maioria dos travamentos das pessoas não é nem tanto psíquico, mas é emocional. Porque a pessoa está insegura consigo mesmo. Aí você fala assim, mas eu não confio nas pessoas, não confio no terapeuta. Sabe por que isso? Porque isso é inconsciente. Quando você não confia no terapeuta, quando você não confia em você, nas outras pessoas, é porque essa falta de confiança é em você mesmo. Mas a partir do momento que a sua autoestima sai da zona de rebaixamento, começa a subir de nível, você começa a se sentir mais confiante. Quanto mais você se sente confiante, mais você quer ir para a terapia, mais você confia nas pessoas, mais você começa a entrar numa questão relacional. Veja que eu iniciei falando que sexualidade tem a ver com uma relação. Então, veja, por que as mulheres histéricas gostavam de ir ao consultório de Freud? Olha, nós entramos agora numa
ia fazer essa pergunta, mas o doutor Eliseu agora foi cirúrgico. Aí ele sabe que ele é hipnólogo, ele é hipnólogo, ele é mago, já leu meu pensamento, ele sabia que eu ia perguntar isso. Por que Freud, as mulheres histéricas iam visitar o Freud, né? Então, e era a maioria, né, burguesia e tal. Porque, vejam só, a relação vejam que eu falei no início, que Freud não falava de sexo, de penetração, ele falava sobre sexualidade. Porque a sexualidade é um todo e a penetração é apenas um elemento do processo. Um elemento do processo. Por exemplo, na massagem tântrica, Paulo, muitas mulheres que eu já fiz massagem tântrica sentiram orgasmo sem ter nenhuma penetração, sem ter nenhum toque na vagina. Então, veja, a sexualidade ela começa na fala, no gesto, no comportamento. Então, as histéricas, quando chegavam no consultório, elas percebiam que Freud estava atento ao que elas falavam. Ele queria ouvi-las, ele se inclinava. Tem pessoas que você conversa, ela se inclina para trás, é linguagem corporal, né? A pessoa quer manter uma distância. Freud se inclinava para frente e ele olhava atentamente no olho da pessoa, ele prestava atenção no que ela falava, ele compreendia e em nenhum momento ele julgava. Mas se a mulher chega em casa e vai falar para o marido, é porque você não está fazendo isso, é porque já entra o julgamento, né? Então veja, a sexualização ela começa pela fala. Então as mulheres começavam a prestar atenção em como ele era atento, em como ele era atencioso e como ele não julgava em nenhum momento. Pelo contrário, ele dava um feedback para elas e auxiliava nesse processo. Então, isso é muito interessante porque Freud não tocava nas pacientes, muito embora algumas tinham se apaixonado por ele, mas ele não tocava nelas, só no início, quando ele usava hipnose. Mas depois não, era só conversacional, a terapia psicodinâmica. Conversacional. Então veja que só na conversa era o suficiente para que elas pudessem melhorar, Paulo. Os sintomas começaram a desaparecer, desde paralisia temporária, cegueira, dor de cabeça, sabe, dores no peito, tonturas, sabe, esse tipo de coisa. Então a forma do Freud se comportar com elas na sessão, de conversar e olhar, já começava a mexer. Psiquicamente, as mulheres falavam sem ser interrompida, apenas com exceção de algumas intervenções. Então o gozo começava pela fala. Depois com Reich, quando o Reich propõe, o William Reich, né, que era um psicanalista também, que decidiu da psicanálise depois, porque ele começou a pensar assim, não, a psicanálise pode oferecer mais. Ele começou a se perguntar onde é que fica o corpo no divã. E aí ele vai propor uma terapia que se preocupa com a mente do sujeito, com o que ele sente, com a emoção, mas também com o corpo. Por quê? Para Reich, a psicoterapia só mental ajudava muito, mas não era o suficiente. Por quê? Porque a maior parte da energia represada que o Freud falava, libidinal, que subia para a mente, ela somatizava no corpo, gerando tensão e doenças. E aí ele publica um livro em 1927 chamado A Função do Orgasmo, e ele vai falar justamente isso. As pessoas histéricas, pessoas mal-humoradas, pessoas que entram em surto, são justamente aquelas pessoas que não gozam bem. Pessoas que não conseguem gozar. E é científico, né, isso? É científico. Na época foi um escândalo, mas hoje a neurociência está explicando. Você precisa gozar. Então as pessoas falam assim, mas eu transo há tanto tempo e não sinto nada. Não, só transar, nossa, entende? A maioria das pessoas nem transam direito. Mas transar é todo esse ritual da conversa, da carícia, sem demora, né? Porque para chegar ao orgasmo, primeiro a pessoa tem que descobrir o seu corpo, ela tem que se identificar, tem que conversar com o seu corpo. E quando se descobre, não precisa nem da penetração, porque você consegue sentir orgasmo com a hipnose? Não precisa. Até na massagem tântrica não precisa, porque você fala assim, mas muitas pessoas falam, eu não quero fazer massagem tântrica porque o terapeuta tântrico ele vai colocar a mão lá na minha ione, né? Então eu não quero que isso aconteça. Não necessariamente. Existem casos em níveis 3, dependendo da situação,
Se o paciente, se houver essa necessidade e o paciente quiser, pode acontecer. Mas não necessariamente. Só nos toques ali nas zonas erógenas. O interessante disso, Paulo, é que não é só o terapeuta fazendo o processo, é uma questão pedagógica também. É psicopedagógica. Por quê? Porque o terapeuta vai orientando a pessoa e vai ajudando a pessoa a descobrir as suas zonas erógenas e a começar a desenvolver uma consciência corporal. Então, o fato de dizer que o sexo é algo ruim fez com que as pessoas desprezassem o próprio corpo. Não tivessem um autocuidado com o corpo, como se o corpo fosse algo ruim, né? E o corpo não é algo ruim, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tocado. E o fato da gente pensar que é ruim, a gente ficou focando mais na mente. E aí a gente perdeu a consciência corporal. Entende? Por exemplo, nós estávamos num curso de terapia de hipnose, eu acho. Não, era uma disciplina